Ora, boa noite, amigos do Futebol Online. Bem-vindos a mais uma noite de futebol aqui no Futebol Online. Depois de ontem termos tido aqui o Mister Vítor Manuel, hoje tenho aqui comigo o Mister Pedro Bolsas, 41 anos, atual treinador adjunto do Boa Vista, adjunto do Mister José Alfreira. Mister Pedro Bolsas, que é conhecido por todos, pelo sucesso que teve no futebol feminino, onde recordo que foi 2 vezes campeão nacional, venceu uma super taça de futebol feminino e venceu 2 vezes a Taça de Portugal, e depois a partir daí deu o passo para o futebol masculino, onde teve como adjunto no Santos do Brasil, agora adjunto no Boa Vista, também teve na coordenação da BSAD, e também, e o Mister não vai levar a mal, toda a gente o conhece pelos os comentários no Canal 11 e que ganhou muitos fãs nessa altura com os comentários. E também, para quem não conhece, eu conheço, o meu colega desta noite, o Carlos Gonçalves, também conhece, o blog Lateral Esquerda, em que o Mister Pedro Bolsas foi um dos fundadores, e lá está, e colecionou fãs também nessa situação. Mister Pedro Bolsas, antes de mais, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para estar hoje aqui juntamente comigo e com o Carlos Gonçalves no Futebol Online, a partilhar connosco um pouco da sua experiência enquanto treinador no futebol, seja ele feminino, seja ele masculino. Hugo, boa noite e boa noite, Carlos. Deixa-me antes de tudo dizer que o prazer é todo meu. Fico muito agradecido não só pelo convite, como também pela estima. Dizer só que a minha internet aqui não está espetacular e, portanto, se algumas vezes parecer que há alguns problemas, é por isso, mas esperemos que corra tudo bem, ok? Para já, obrigado pelo convite. Se estiver assim, até ao final não está nada mal, Mister. Mister, vamos começar precisamente pelo futebol feminino, onde o Mister Pedro Bolsas teve um sucesso. Eu recordo-lhe duas épocas, digamos assim, 2014, 2015. 2015, 2016, num clube que a mim me diz muito, que é o Clube de Futebol Benfica, porque eu fui criado muito próximo, na Damaia, e fui jogador do Futebol Benfica e conheço, dou-me muito bem com o presidente Domingos Stanislau. Já tive aqui, como lhe disse em off, a Sofia Brunheira, jogadora do Futebol Benfica, e que foi sua jogadora também. Mister, foram 2 épocas no futebol feminino em que você colecionou títulos. Sim, foram 2 anos fantásticos com um grupo incrível, aliás, porque o grupo era incrível, não só em termos de qualidade futebolística, mas em tudo mais, em todas as outras componentes do ser humano, é que foi possível conquistar títulos. Naturalmente que o treinador é muitas vezes o rosto do sucesso, mas não é, ou eu não me sinto de forma alguma ali a figura maior. A equipa tinha qualidade, eu se calhar tive o mérito de conseguir juntar uma equipa com qualidade e depois perceber as características delas, ir um pouco ao encontro daquilo que elas podiam dar. Portanto, como eu disse, foram 2 anos de muita felicidade para mim, para a equipa, vivemos momentos incríveis. O futebol Benfica sempre teve uma tradição muito grande no futebol feminino, mas ainda não tinha conquistado troféus, e nesses 2 anos nós ganhámos tudo o que havia para ganhar a nível nacional, participámos em provas internacionais, recebemos convites para participar em provas particulares internacionais. Exatamente. Deu também algum prestígio ao futebol Benfica, mas gostava de reforçar que muito longe de eu ter feito isso sozinho, até de ser o máximo responsável. A responsabilidade maior esteve sempre distribuída por toda a gente que esteve envolvida no processo, de jogador à restante equipa técnica toda. Mister, eu não me recordo ao certo, nem fui fazer essa pesquisa, é mesmo pela minha memória. Eu não sei se a Filipa Patão, a atual treinadora do Sport Benfica, se chegou a ser sua jogadora, mas eu acho que sim. Foi sim, foi durante esses 2 anos. Ela era uma das centrais da equipa. Aliás, a equipa tinha vários pontos fortes, mas sem dúvida algum que a nossa linha defensiva e aquelas duas defesas centrais, a Filipa Patão e a Ana Teixeira, que agora também está a comentar futebol feminino no Canal 11, equipa, a Filipa já com
com perfil de liderança que se percebia. Na altura já treinava miúdos e percebia-se que tinha boas ideias em relação ao treino e em relação ao jogo, e portanto posso dizer sem pudor nenhum que não surpreende de todo que a Filipa esteja agora neste momento Onde está, né? Onde está, sim, porque já se percebia a inteligência, a vontade de trabalhar e, enfim, para além da qualidade futebolística. Claro. Eu, por acaso, tenho uma curiosidade que eu cheguei a defrontar, eu fui treinador de camadas jovens, e cheguei a defrontar a Filipa Batão e o Carlos, não sei se recorda, mas o filho do Carlos era o meu jogador na altura. Chegámos a defrontar a Filipa Batão, era ela treinadora no Santa Maria, nas escolinhas do Benfica, e era ela a treinadora dessa equipa que jogou com o Igreja Nova na altura para o campeonato. Muito bem, Mister. Só para terminar a história do futebol feminino, é a menina dos olhos do presidente Domingos Stanislau. Sim, durante, eu acho que não estou a revelar nenhuma inconfidência nem a dizer nada de errado. Durante muito tempo, naturalmente, que o futebol masculino esteve à frente, como está em todos os clubes, a verdade é essa. Mas a verdade é que o presidente também percebeu que o futebol feminino poderia trazer uma visibilidade e uma competitividade que o futebol masculino naquela altura não lhe estava a dar. E, portanto, enquanto ele tinha as equipas masculinas a disputar competições distritais, porque foi naqueles anos que tinham caído do eu acho que ainda nem era campeonato de Portugal. Era a terceira divisão. Terceira divisão. Isso. E, portanto, o futebol feminino acabou por, naquele período, dar, e ainda hoje continua assim, dar uma dimensão e ajudar a contribuir para o prestígio do Futebol Benfica, que já é um clube com um prestígio enorme e que não precisava, em termos de prestígio do futebol feminino, mas a verdade é que o futebol feminino vem engrandecer o Futebol Benfica. Perdemos agora momentaneamente o contacto. Sim, que apoia muito a modalidade e há que o reconhecer, desenvolveu esforços para que nós tivéssemos condições para podermos triunfar. É verdade, eu falo de quando em quando com o presidente Domingos Stanislau e é efetivamente a menina dos olhos do presidente do Futebol Benfica é o futebol feminino. Muito bem, Mister, vou passar então a palavra aqui ao Carlos. Carlos, antes de mais, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao Futebol Online. Hoje serás tu aqui a fazer-me companhia, porque temos aqui o Mister Pedro Bolsas, de quem eu sei que tu és um fã incondicional dos comentários que o Mister fazia tanto no Canal 11 como no blog Lateral Esquerdo. Sim, é verdade, e portanto agradeço desde já o teu convite e portanto e estar aqui é um prazer e poder um leigo comum estar aqui a falar de futebol como o entendido é sempre algo lisonjeiro. Eu qualquer das maneiras gostava só de perguntar ao Pedro ainda da questão do futebol feminino, uma curiosidade que tem a ver um bocadinho com a motivação e o que é que transforma de alguma forma um grupo de trabalho, neste caso uma equipa de futebol, tanto feminino como masculino, no seu entender. Foi aquilo que eu entendi que foi que o Futebol Benfica, na época anterior do Pedro ter entrado no Futebol Benfica, passou por sérias dificuldades a ponto de quase poder baixar de divisão. E, portanto, o Pedro entra e levou algumas jogadoras, segundo sei, do 1º de dezembro, e portanto, transforma, no fundo, numa equipa campeã. Já disse, e eu gosto de ouvir que ninguém faz nada sozinho, mas o que é que acha que pode transformar em termos da motivação, o que é que contribui num grupo, na sua perspectiva, esta eventual mudança, ou seja, um grupo que teoricamente está na modo baixo, vamos dizer assim, e depois consegue dar a volta e, portanto, passar para uma situação de grande fulgor, digamos assim, na sua opinião? Eu vou contar um bocadinho a história. Eu tinha passado como treinador adjunto pelo 1º de dezembro, que era um crónico campeão nacional, e tinha uma relação muito boa com várias das jogadoras. E quando o professor Nuno Cristóvão, que era o treinador principal, decidiu sair do 1º de dezembro, eu saí com o Nuno. E o que aconteceu desde esse período até ao final da época foi várias jogadoras a demonstrarem o interesse em que eu voltasse a treinar, porque para onde eu fosse, que elas seguiriam comigo. E é curioso que o Futebol Benfica, na última jornada desse ano, antes de eu entrar, precisava de ganhar em casa ao Leixões, se não ganhasse descia de divisão. E é um momento em que as coisas estavam mais ou menos apalavradas, quer com um lote de 6 jogadoras que vinham do 1º de dezembro, quer comigo, para entrarmos no Futebol Benfica, mas só se estivesse na 1ª divisão, porque jogadoras
internacionais não tinham interesse em ir jogar a despromoção na última jornada e nós entramos, eu e um lote de 6 jogadoras. O primeiro ano não foi fácil, foi o ano em que nós acabámos até por surpreender porque fizemos grandes resultados e chegámos à final da taça e perdemos para o campeão Oriense, mas o primeiro ano não foi fácil porque foi uma mistura de lá está, de 2 grupos. Um grupo, o grupo do Futebol Benfica, que tinha algumas jogadoras com muita qualidade, só que era um grupo muito heterogéneo. Tinha 4, 5 jogadoras que eram craques e posso, assim à cabeça, a Matilde Fidalgo, que é internacional e que é jogadora de agora do Benfica e que passou pelo City, mas depois também tinha um lote de outras jogadoras que tinham a homogeneidade da equipa, retirava a capacidade de rendimento. E no fundo, se calhar o meu maior mérito foi perceber quais eram as lacunas da equipa e trazer reforços suficientemente capazes para elevar o nível da equipa. Como eu disse, aquele primeiro ano não foi fácil, até por uma questão de grupo, porque eu creio que em todo o lado, mas se calhar no futebol feminino, imagino, chega um treinador que traz 6 jogadoras com quem já treinou, quem está na casa fica sempre um bocadinho de pé atrás, ele só gosta daquelas, ele só vai meter aquelas, e portanto o primeiro ano as coisas não foram tão boas quanto podiam ter sido. Fizemos, como eu disse, fomos à final da taça, fizemos um bom campeonato, mas não cumprimos aquilo que era pelo menos o meu objetivo, que era ser campeão logo no primeiro ano. Mas a verdade é que fomos-nos conhecendo, fomos desenvolvendo uma relação, as jogadoras que já estavam na casa foram percebendo que eu não era diferente para quem conhecia do que era para elas, e depois de uma época para a outra fizemos os acertos que tínhamos a fazer no plantel, cortámos, entre aspas, e acho que não é uma palavra muito forte, mas cortámos com algumas ervas daninhas, algumas pessoas que encravavam um bocadinho o processo, e a partir daí, com o grupo todo a remar para o mesmo lado, e acho que o segredo foi esse, foi ter conseguido cortar quem nos entravava ali um bocadinho o desenvolvimento do grupo, e quando colocámos o grupo todo a remar para o mesmo lado, aí depois, à medida que a equipa começa a jogar, a ganhar e a chegar-se à frente, as pessoas começam a acreditar e entras naquela espiral positiva e as coisas acabaram por acontecer. Muito bem, Mister. Depois dá-se a saída do Futebol Benfica, e segundo a informação que eu tenho, o Mister ainda passa pela Bessade como coordenador, algo do género, antes de avançar efetivamente para o futebol masculino, no caso, para adjunto do Mister João Ferreira. Mister, explique-nos como é que foi esta saída do futebol feminino. Olha, eu senti que na altura entrou o Sporting e o Braga. Eu cheguei a estar reunido com o Sporting, porque eu era o treinador campeão nacional, era normal que houvesse algum interesse, mas aquilo que me foi proposto, eu senti que o projeto de futebol Benfica era, naquele momento, o mais interessante para mim. Mas a verdade é que percebi, para além de questões motivacionais de quem já ganhou tudo, percebi também que seria um ano muito difícil e com armas muito desiguais para todos, e portanto, depois de ter ganho tudo, a verdade é que não tinha motivação para estar numa equipa que percebi ia ter muitas dificuldades perante um investimento gigantesco de outras 2 equipas que foram buscar uma série de jogadoras internacionais e ao estrangeiro, e portanto, se calhar aqui uma culpa minha que não fui suficientemente capaz de me automotivar para lutar por objetivos diferentes daqueles que tinha lutado nos anos anteriores. Eu dizia que, em vez de ser uma culpa sua, foi um adivinhar do que vinha aí. Porque, efetivamente, embora, e eu ainda há pouco disse em Alfamista, que aqui o Futebol Online agora também tem um programa semanal dedicado ao futebol feminino, mas, efetivamente, esse desequilíbrio vai-se esvaziando com o tempo, mas ainda assim há 4 equipas que partem, sim, como eu costumo dizer, partem na pole position em relação às outras. Não é? Naquela altura não me interessava ser o primeiro dos últimos depois de ter sido o primeiro dos primeiros. Exatamente. É um bocadinho frustrante, no mínimo. Sim, e até porque, não sei se vocês sabem, mas naquela altura eu não conseguia viver do futebol feminino. Hoje em dia há quem consiga, eu não conseguia. Ou seja, se aquilo fosse a minha profissão principal, óbvio que tinha que encontrar motivação. Agora, quando estás a despender noites que não estás com a família, quando estás a gastar muito tempo, viagens
todos os fins de semana, viagens para o norte, porque a maior parte das equipas eram do norte. Para ser o primeiro dos últimos. Não é desafiante, não é estimulante, não. Receber pouco, não deu motivação suficiente. Não. Então, e como é que surge a oportunidade de acompanhar o Mr. João Ferreira para o Brasil, para o Santos? Olha, isso é giro, porque eu não conhecia eu conheci o Mister no Canal 11, no programa. Portanto, começámos a partilhar um programa, que isso foi a diretoria do Canal 11. Ainda hoje vi essas imagens. Conceito, sim. Foi a diretoria do Canal 11 que desenvolveu aquele conceito e a gente conhece-se ali no programa. Pá, e isso significou muito para mim, porque antes de tudo mais foi o reconhecimento de uma grande figura do futebol português, de que eu também tinha conhecimentos, porque senão não me teria contratado. Claro, portanto, nós conhecemos ali no programa e acho que houve, ao princípio, uma surpresa da parte dele, porque ele não sabia quem eu era, ele não lia o blog, nem conhecia o meu percurso no futebol feminino, e de repente aparece-lhe, eu já não sou um miúdo, eu tenho mais de 40, mas para ele eu sou um miúdo. Claro. Então aparece-lhe um miúdo a falar de coisas que lhe fazem muito sentido e que ele começa a reconhecer, epá, este miúdo percebe disto. E isso para mim foi o maior reconhecimento que eu tive até hoje, foi ter uma figura daquelas do futebol português, quase a bater-me palmas perante as minhas intervenções. E até que há uma noite, no fim de um programa, o programa era à quinta-feira, na altura, depois passou para a sexta, mas connosco era à quinta, em que no fim do programa o professor chama-me e diz-me assim: Pedro, eu tenho um convite do Santos, eu não sei se vou, aquilo é muitas viagens, é muito difícil, não estou muito interessado, acho que vou rejeitar, mas na eventualidade de eu voltar atrás aqui com a minha decisão, tu gostavas de ir comigo? E eu, prof, claro que sim. Depois passei a sexta, o sábado e o domingo, ele não dizia nada e eu, olhar para o telemóvel 5 em 5 minutos. Não vai, já se arrependeu de ter falado comigo ou não? Era quase a mandar-lhe SMS, aceita. Eu, 3 dias, a olhar para o telemóvel de 5 em 5 minutos e nada. E eu, mas também não vou chatear o homem. Até que no domingo à noite ele liga e disse, olha, afinal aceitei, estão aí as tuas condições, vê lá se isso te interessa. E eu, pronto, vamos, mister. E pronto, e assim foi. E depois no Brasil, as coisas em termos globais podiam-nos ter corrido melhor, mas naquilo que é o meu trabalho e a minha relação com o professor, foi espetacular, e daí ele ter voltado a falar comigo quando surgiu este convite. Claro. Eu diria, mister, que é assim, não conheço pessoalmente o professor João Ferreira, sou amigo de infância de um grande amigo direto dele, que é o Hugo Varela, que é empresário, que está nos Estados Unidos. Fui amigo de infância dele, estudámos juntos, mas eu arrisco-me a dizer que até o professor João Ferreira treinar, acho que não vai ter mais nenhum braço direito a não ser o mister Pedro Outros. Nós temos uma grande relação e eu espero que assim continue, também assente no profissionalismo com que nós fazemos tudo. Claro, eu espero que assim é a base do trabalho. Com isso. Muito bem, Carlos, vamos avançar para o Brasil, para o treino. Tens a bola do teu lado. Pedro, eu tenho também aqui uma curiosidade. Portanto, as minhas perguntas são sempre curiosas, é mais de satisfazer a minha curiosidade, mas acho que os adeptos também gostam de ouvir palavras mais correntes do que propriamente aquelas grandes parrangonas dos treinadores para ocultar a ciência oculta, que é a experiência de ir para o Brasil. Para já, pronto, o Pedro já falou, embarcar numa experiência destas que era completamente nova para si, embora que a referência do professor José de Ferreira, acho que nem, e vi pela sua cara que nem valia a pena pensar 2 vezes. Mas ir para o Brasil e para um país onde, pronto, alguém ainda aqui há pouco tempo se alvitrou que era o melhor futebol do mundo, etc, não vou entrar por esses comentários, mas qual é que foi as grandes diferenças de alguém que, de alguma forma, com base, analisava o futebol, analisava, digamos, todas as vertentes técnicas, táticas do futebol? Como é que foi a realidade do futebol brasileiro? Quais são as grandes diferenças para o Pedro entre aquilo que é o futebol no Brasil e aquilo que é o futebol em Portugal? Ainda este ano estamos a ver os jogadores brasileiros que chegam e depois fala-se sempre daqueles períodos de adaptação, e a sensação que a gente fica sempre é que, de facto, a gente vê grandes craques no Brasil,
Brasil, efetivamente, e são, mas depois não se adaptam. Estas diferenças entre o futebol, como é que o Pedro nos pode descrever, na sua opinião, estas grandes diferenças que detectou? Olha, Carlos, no Brasil há algo que é cultural, que é um entrave à melhoria das equipas e depois dos próprios jogadores. E tem a ver com aquilo, o brasileiro só vê o futebol para a frente. Mas tu, para poderes ter um futebol para a frente, tens que ter segurança e ter uma equipa que saiba defender. Só defendendo e só roubando a bola é que tu depois consegues ter a bola. Só tendo a bola, não é? E a questão cultural lá é muito grande. E eu, quando falo da questão cultural, vou dar um exemplo concreto. O brasileiro olha muito para o jogo como os defesas são para defender e mais 1 ou 2 médios defensivos, que eles falam os volantes, e os avançados e extremos são para atacar. Ou seja, aquilo basicamente é 6 jogadores, 5 ou 6, pois cada treinador decide os seus, vem para trás e os outros 4 ou 5 são para a frente. E uma equipa não é isso. Uma equipa é os 11 vão para a frente e os 11 vêm para trás. Mas lá isso está muito enraizado. E é difícil tu ires contra isso porque... Porquê? Dando exemplos concretos. A própria mídia tem isso muito presente. A mídia endeusa jogadores que, na verdade, não são grandes jogadores, só que fazem 3 ou 4 habilidades. E do ponto de vista ofensivo fazem 3 ou 4 coisas giras e são endeusados pela mídia. E depois, ao serem endeusados pela mídia, são endeusados pelos adeptos. Eu vou dar um exemplo concreto de um jogador que eu não tive. Também podia dar exemplos de jogadores que eu tive, mas não vou fazer. Mas de um jogador que eu não tive, que era a grande estrela do Palmeiras, que entretanto já não está. O Abel também já não teve, por isso é que eu falo. Que era o Dudu. Foi o melhor jogador do Palmeiras nesta última década. Ele era uma super estrela lá, só que ele não defendia. Não defendia, não participava. Quando a equipa perdia a bola, ele ficava parado. Só que ele era de tal forma idolatrado pelos adeptos, pela mídia, que nenhum treinador consegue meter aquele jogador a defender. Não consegues. Vais dizer o quê? Vem defender. Ele não vai, tu fazes o quê? Tiras-o da equipa. Se o tiras da equipa, passado 2 semanas estás despedido porque não metes o Dudu a jogar. E toda a gente passa por isso. Há mais. E, portanto, o treinador... E depois há outra coisa. Imagina, esses brasileiros que só vão para a frente e não vêm para trás, pensas assim, mas alguns chegam à Europa, passado um bocado estão a render. Pois estão, porque na Europa... Os próprios colegas de equipa, se há algum jogador que se corta ao trabalho, vão para cima dele, não lhe dão hipótese. Tu aqui não és mais que os outros. Enquanto no Brasil é cultural. O jogador não está a defender e a única pessoa que quer que ele ajude a equipa é o treinador. Porque os próprios colegas, não, ele é atacante. Atacante é para estar lá à espera que a gente roube a bola para lhe passar. É uma cena cultural. O jogo parte-se muito facilmente porque não há, do ponto de vista dos avançados, qualquer vontade, dos jogadores mais ofensivos, sejam avançados, sejam médios ofensivos, qualquer vontade de participar no jogo todo, só querem participar na parte bonita e boa do jogo, e toda a gente acha aquilo normal, e como acha normal, tu não consegues mudar, porque lá está, o treinador é o mauzão, este gajo agora quer que eu venha fechar um espaço, ou que eu venha ajudar a defender, então toda a gente diz que eu sou o melhor do mundo, e este gajo agora é que me vem chatear o juízo, porque aquilo são tantos milhões que tu tens lá, imagina, jogadores que nós na Europa nem sabemos quem são, porque eles não são assim tão bons, e depois vais às redes sociais e tem 300 milhões de seguidores e 300 mil gajos todos os dias a mandar mensagem, tu és o melhor do mundo, tu és isto, tu és jogador para o Real Madrid, tu és jogador para o Barcelona. E os gajos vivem quase numa realidade à parte. A realidade virtual. Sim, e depois acham que ninguém lhes ensina nada, que não tem nada a melhorar, e portanto é assim uma coisa cultural muito enraizada que só muda quando eles chegam à Europa, porque na Europa não tem aquele suporte dos próprios colegas de equipa, porque do ambiente, não é? Do ambiente dos levam na cabeça toda a gente, levam até os adeptos. A gente vai ver, agora não vamos, mas vamos ver um jogo. Se há algum gajo que começa a deixar de defender e deixa de ajudar a equipa, os próprios adeptos dão-lhe uma subida dela, eu dou de certeza. Para trás. Eu dou de certeza. Eu dou de certeza. No Brasil, toda a gente acha isso normal. Para defender é os defensores, não é os atacantes. Os atacantes é para atacar. Isso limita muito a evolução do jogador. Mister, você agora fez-me lembrar. Ontem eu estive aqui, à mesma hora de hoje, o Mister Vítor Manuel.
E ele dizia-me que na passagem dele pela Argélia, foi uma passagem curta de 4 meses, e ele dizia-me, ouça, eu sou chamado ao gabinete do presidente no dia em que chegamos a acordo para eu sair, e ele diz-me, eu não estou contente, você vai sair, porque eu não estou contente. Está bem, mas não está contente porquê? A gente ganhou 1-0, até era um candidato e ganhámos 1-0. Não estou contente porque você, mesmo a ganhar 1-0, tira um avançado e mete um 6, um trinco. Isto, nós aqui não estamos habituados a isso. E ele sai nesse dia. Quer dizer, isto é uma dificuldade que o comum dos adeptos não vê, mas que vocês, treinadores, sentem quando embarcam nestas aventuras em outros países. Não é? Sim, sim. Opa, e depois havia, por exemplo, o caso do Santos. O Santos é uma equipa com uma história muito grande. Nos tempos do Pelé, é uma das equipas, se não, talvez a equipa com maior história internacional no Brasil, é o Santos. Mas aquilo foi tudo muito conquistado nos anos 60. Do Pelé para cá, o Santos foi campeão brasileiro apenas 2 vezes e ganhou uma Libertadores. Ou seja, nos últimos 50 anos, em termos de currículo, a expressão do Santos é baixa. Claro. Mas é um clube com uma história muito grande e tem um ADN que os adeptos exigem um tipo de futebol, que é realmente o futebol que todos nós mais gostamos, que é o ofensivo e pressionar em todo o instante e ser uma equipa muito protagonista, mas a verdade é que na realidade atual do Santos não há as condições ideais para dares às pessoas o tipo de futebol que elas gostam. Isso depois acaba por ser um entrave, porque tu tens que gerir entre aquilo que achas que aproxima mais a equipa de ganhar e aquilo que as pessoas esperam. Sabendo que se tu fazes o que as pessoas esperam, mas não ganhas, morres. Claro. Se não fazes o que as pessoas esperam, ganhes ou não, mesmo que se ganhe, a coisa anda, mas não podes estão morrer. muito contentes contigo. Ok? Portanto, é sempre de uma... É um ambiente muito complicado. E depois o Brasil tem outra coisa, que é, como é muito grande e todos os clubes têm milhões de adeptos, não há clubes pequenos no Brasil, todos eles, como são de Estado, têm milhões de adeptos. Há a expectativa dos adeptos de 14 ou 15 clubes de que a sua equipa possa ser quase o campeão nacional. E às tantas, imagina o que é estares a treinar, para fazer um paralelismo aqui com Portugal, estares a treinar o Rio Ave ou o Moreirense e os adeptos do clube acharem que tu deves ser campeão nacional e que se estiveres em 5º lugar, que já é espetacular para o Rio Ave ou para o Moreirense, os adeptos dizem, estes gajos são fracos, a gente já exigem a cabeça. tudo aqui para fora. E vão logo andar, não é? Porque o tempo de permanência no Brasil dos treinadores é muito baixo, não é? E depois tens outra dificuldade, ainda para mais agora, neste ano, a questão da pandemia vai agravar, é que não há tempo para treinar. Então, no Brasil está-se a jogar domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, e portanto não há tempo para treinar. É muito mais naquilo onde eu acho que os portugueses podem fazer a diferença, que é no processo de treino e no treino levar a sua equipa a ter o tipo de jogo que querem. Nós não temos assim muito tempo, nem sequer essa possibilidade. E depois, no fundo, o ponto que eu acho que é o ponto de vantagem de nós, treinadores portugueses, para os outros treinadores, nós não temos tempo para o poder exercer. E depois, no fundo, acabas sem tempo para treinar, acabas a ser muitas vezes igual aos outros treinadores, que é só escolher o 11 e joga. Não se consegue implementar as ideias, não é, Mister? Isso. Carlos, eu vou lançar aqui um tema para o Mister Pedro Bolsas. Tu é um tema que tu gostas muito de falar, digamos assim. Que é, ou então lança só tu, como quiseres. No Brasil, a intensidade. A intensidade do jogador brasileiro. Eu estava a rir há bocadinho quando o Pedro disse que se os adeptos, se o jogador não defender, o adepto faz. Eu normalmente, e por isso é que eu às vezes, e há bocado estava a dizer que gostava de ouvir o Pedro exatamente por isto e introduzir antes de tu dizeres isso, ou complementando o que estavas a dizer, que é a visão de que um grande jogador de futebol não é um grande jogador de equipa. Ou seja, a gente pode ter um bom jogador de futebol, não é? Individual, mas nem sempre isto é um grande jogador de equipa. Pelas razões que o Pedro de alguma forma elencou há uns minutos atrás, que é hoje o futebol é 11 para a frente e 11 para trás, não podem ser metade para um lado e metade para o outro. E visto isto,
o Pedro acha que, e eu li em tempos qualquer coisa que escreveu, que o chegar à bola um segundo antes faz toda a diferença, ou escreveu ou falou no Canal 11, já não me lembro, mas sei que o ouvi da sua boca falar isto. Acha que essa é que é as grandes diferenças, por exemplo, nas atuais equipas de futebol, as que fazem a diferença são aquelas que têm mais intensidade, como dizem os técnicos, que recuperam, fazem a recuperação de bola, portanto, reagem à perca da bola, agora numa linguagem mais futebolística. Acha que é isso que faz a grande diferença das equipas? Ou a técnica, por exemplo, a questão dos brasileiros, e falámos do futebol brasileiro, fazer aqui o paralelismo que é, o Brasil não ganha praticamente nada há muitos anos, e se calhar porque o futebol é diferente agora, e a intensidade é de facto uma grande diferença. Os treinadores que conseguem implementar isto são os mais bem-sucedidos. Sim, o jogo está muito mais veloz do que o que era no passado, muito mais veloz. E, aliás, para falarmos desta questão da intensidade, basta comparar aquela que para mim é a melhor equipa da história, que é o Barcelona do Guardiola, com este Barcelona que acabou de perder 4-1 em casa com o Paris Saint-Germain hoje. Exatamente. Se tu olhares para ali, vais dizer que esta equipa do Barcelona não tem qualidade. Tem o Griezmann, tem o Messi ainda, tem o Dembélé, tem uma série de Esqueço, Piqué, só craques, não é? A diferença é que sim, aquilo são todos craques, mas compara com a forma como a equipa do Pep Guardiola, toda a gente falava, e com razão, da muita posse de bola que essa equipa do Barcelona tinha, mas um dos grandes segredos daquela equipa era o andamento que aqueles médios tinham quando a equipa perdia a bola. O Barcelona perdia a bola em 5 segundos, toda a gente acelerava, pressionava, corriam que nem cães, recuperavam a bola e depois ficavam mais 3 ou 4 minutos a jogar eles. Perdiam mas a era bola, o tic-tac, a seguir era o tic-tac. A seguir era o tic-tac. Mas quando a perdiam, em 4, 5 segundos recuperavam, porque era uma equipa de uma agressividade incrível. E tu vês este Barcelona de hoje, eu acho que este Barcelona, onde começa... É o que eu disse, não podes dizer que estes gajos não são craques, mas onde começa a perder os jogos é na falta de compromisso e disponibilidade defensiva que os gajos lá da frente têm. Se tu fores ver onde é que os 2 últimos campeões da Europa, qual é a diferença deles para as outras equipas, Bayern e Liverpool? É os homens da frente, efetivamente, que pressionam alto e que não deixam sair, não é? Então, os 11 jogadores defendem e defendem com a mesma vontade com que atacam. Exatamente. Ou seja, o avançado defende tanto como quase o defesa central no mesmo ritmo, digamos assim, não é? Porque nós temos muito aquela ideia do para ter bola, só tens bola se tiveres 10 gajos tecnicamente espetaculares. Mas não é só isso. Isso quando tu perdes a bola, se tens 10 sonos, pá, vais andar 10 minutos atrás dela. Depois como é que tu tens bola se tu não roubas a bola a ninguém? E o Bayern e o Liverpool, e estou a dar estes 2 exemplos porque são os 2 últimos campeões europeus, pá, quando perdem a bola, aquilo são cães de caça a recuperá-la. E depois, claro que consegues ter a bola. Consegues ter a bola porque és bom com bola, mas também porque és bom sem ela. Porque se tu fores só bom com bola, tens 50%, que é, tens ali uns minutos, mas depois quando a perdes também ficas a cheirar durante não sei quanto tempo. E portanto eu acho que cada vez mais essa intensidade e atitude competitiva faz muita diferença. Pá, se me diz... É óbvio que aquilo que distingue um grande jogador do outro não é o que ele corre, não é? Porque senão metemos Sim, não é atletismo, o futebol não é atletismo, sim, não é? Metemos o Usain Bolt a jogar e ele era o melhor do mundo. Claro. Portanto, aquilo que distingue depois os jogadores é, se calhar, a criatividade, a inteligência, a capacidade técnica que tem. Agora, sem a tal disponibilidade para o jogo, seja ofensiva ou defensiva, pá, esquece. Eu não trocava a equipa do Bayern por poder escolher 11 jogadores à minha vontade, assim soltos. Vou buscar o Messi aqui, vou buscar o Ronaldo ali, vou buscar... Não trocava, preferia os 11 do Bayern ao melhor 11 do mundo, precisamente por essa questão. É uma equipa com uma disponibilidade incrível para os momentos defensivos e é isso que lhe permite depois ser avassaladora no momento ofensivo. Mas, Mister, concorda comigo, isso são sinais do tempo. Ou seja, foi a evolução que o futebol foi tendo nos últimos anos, porque se calhar, se olharmos há 20 anos atrás, se calhar, ou um pouco mais para trás ainda, lá está. Quem tinha os melhores jogadores acabava por ganhar. Agora, dá-se muito valor, e quanto a mim bem, na minha opinião,
há o futebol, não sei se será o termo exato, mas jogar sem bola. Eu tenho tido aqui muitos treinadores e todos eles dizem é importante jogar com bola, mas é mais importante ainda saber jogar quando não a temos. Isso foi evoluindo muito ao longo do tempo nisto. Sim, até porque se tu reparares, hoje em dia, a grande percentagem de golos no futebol, seja ele jogado onde for, bolas paradas e contra-ataque. Quando as equipas estão organizadas, os métodos defensivos estão tão elaborados e retiram tanto espaço aos jogadores que é difícil tu fazeres um gol quando estás a atacar contra 11 gajos atrás da linha da bola. Exatamente. E a maior parte dos golos estão a surgir precisamente em contra-ataque ou bola parada à parte. Pá, e para contra-atacares tens que ser antes de mais bom sem bola, a fechar o espaço, a levares o adversário para onde queres, para depois então, quando recuperas a bola, seres rápido a sair. Pá, e depois, do ponto de vista individual, esta questão do ter bola, não ter, pá, mesmo do ponto de vista individual, um jogador que passa quanto tempo com bola num jogo? 2 minutos, 3 minutos? Pá, não chega, e os outros 87, está parado a ver os outros, não chega. Agora, obviamente que a bola é aquilo que é mais valioso, é aquilo que te dá o valor de mercado, é aquilo que te faz os golos, mas não interessa marcar um golo se sofres 5, e para não sofreres 5 tens que trabalhar bem sem bola. E aliás, e até para marcares o golo, tens que ser bom sem bola, porque hoje em dia, se não fores bom sem bola, não consegues recuperá-la também para contra-atacar, que é a forma onde mais golos marcas hoje em dia, nas transições. Mister, então ajuda-me lá, a mim, ao Carlos e a todos os seguidores que nos estão a acompanhar aqui em direto, como é que isso trabalha durante a semana? E você que porque o Mister, para quem não sabe, também é preletor de alguns cursos também. Eu vi, quando pesquisei, você já deu algumas sessões. Como é que se trabalha isso, esse treino todo sem bola, ao longo de uma semana numa equipa profissional? Sim, já dei algumas preleções. Olha, nós acreditamos, estou a falar por mim, mas também por aquilo que o professor Josualdo faz, muito no treino integrado. Ou seja, muito jogo. Dentro do próprio treino há muito jogo. Não é jogo 11 contra 11, são jogos reduzidos, 8 contra 8, ou 8 contra 7, ou 7 contra 7. Por exemplo, defesa mais meio campo contra meio campo mais ataque. Muito esse tipo de trabalho, e depois com muito feedback. Não é só 8 contra 8, agora joguem. Não, com os objetivos bem claros, com as equipas, com os 8 definidos, bem definidos. Se quer trabalhar numa equipa à linha defensiva, um 4 contra 4, para meteres a linha defensiva a ter de repetir muitas vezes situações em que estão só os 4 a defender a baliza sem a proteção do meio campo. Ou seja, no fundo, tudo aquilo que nós acreditamos no treino chega através do jogo. Agora é um jogo condicionado, um jogo reduzido, porque só assim é que consegues ter muitas repetições. Imagine, queres fazer para ser mais fácil o exemplo, finalização. Se vais fazer um 11 contra 11, quantas vezes é que o avançado vai estar à baliza? Vais estar uma vez de 15 em 15 minutos, portanto não está a treinar nada. Então queres fazer um jogo de finalização, pá, metes 2 balizas mais próximas e jogas 3 contra 3. Pá, ou seja, dentro de uma grande área, a jogar 3 contra 3, aquilo é... Há sempre finalização. Só rematar à baliza, ou metes 2 gajos de fora para a bola ir fora e cruzar e finalizar, e portanto, fazendo jogo, mas criando condições, seja no número de jogadores, seja nas regras, que permitam repetições daquilo que tu queres treinar. E o brasileiro habituou-se bem a isso? Ou foi algo novo para o jogador brasileiro nisto? Não, eu acho que... Eu não sei bem como é que eles treinam lá, mas acho que não há de ser assim tão diferente. Talvez as ideias táticas sejam diferentes, a questão de teres os 11 para defender e os 11 para atacar, quando eles não estão muito habituados a isso. Agora, em termos de processo de treino, e não sabendo bem a realidade do que eles vivem, mas acredito que não tenha sido assim nada de absolutamente espantoso para eles. Muito bem. Carlos, sei que é um tema que tu gostas, especialmente. Tens a bola ao teu lado. Não, o Pedro estava a falar agora de como é que se treina e no fundo estamos a falar da questão, eu diria, física, tática, mas a gente vê que por vezes, e partimos do princípio, pelo menos as equipas top têm esse tipo de treino standardizado e portanto é algo que é conhecedor de todos os treinadores. A pergunta, Pedro, que eu lhe fazia era:
a gente, quando vai ver um jogo, parte do princípio, que era o que eu estava a dizer, parte do princípio que as equipas, como o Pedro descreveu, fazem esse tipo de treinos. E a pergunta que eu me intrigo às vezes quando estou a ver um jogo de futebol e começo a bocejar é porquê que, partindo do princípio que as equipas fizeram no treino, porquê que muitas vezes os jogadores depois no campo têm, digamos, momentos, vamos dizer, de alguma letargia, inclusivamente, e, portanto, não têm essa intensidade, enquanto equipa, não estou a particularizar, e qual é a intervenção do treinador, além, eu gostava muito de saber a perspectiva de em que é que o treinador pode intervir para motivar ou incentivar a que depois isso vá para a prática. Uma coisa é as pessoas fazerem as repetições e, portanto, perceberem, digamos assim, mas depois é aquilo que se chama na gíria empresarial, operacionalizar, e nem sempre isso se vê. Qual é a perspectiva, Pedro? Sim, olha, no ponto de vista de conseguir estar sempre mais junto, mais intenso, mais tudo, a questão da organização tática da equipa é fundamental. Mas também não é tudo. Depois, a verdade é que há jogos e jogos, e por mais que os próprios jogadores não queiram, há jogos que mexem mais uns do que outros. Eu não vou dar muitos exemplos, mas vou dar este exemplo porque da realidade do Boa Vista deste fim de semana. Como sabes, as coisas nem sempre têm corrido bem, de forma injusta, muito injusta até. Perdemos 2 jogos que deveríamos ter ganho e chegamos ao Dragão numa situação difícil. E houve alguma, para além da organização tática da equipa, houve algumas coisas que eu acredito, não tenho a verdade absoluta, mas acredito que possam ter influenciado e ter ajudado a equipa. Para já, o facto de ser um derby, por ser um derby, nós fomos recebidos pelos adeptos no hotel e aquilo mexeu com a malta, aumenta o sentido de responsabilidade também. Depois, antes da entrada em campo, teres um jogador que é campeão do mundo a gritar para o grupo: um derby é derby, não importa quem está em primeiro e quem está em último, um derby é um derby, toda a gente pode ganhar um derby. Portanto, para além sem organização tática, esquece, não é? Com palavras claro, isso é a base, não é? Isso é a base. Mas era aí que eu estava, Pedro, mas era um bocadinho, ou seja, tendo todos a base, depois quais são os aspectos que de alguma forma fazem a diferença, não é? Mister, só contextualizando, o campeão do mundo francês. O Rami. Exatamente. Quem é o Rami? Exatamente. E tivemos a infelicidade de o ver sair mais cedo. Estava a fazer um jogo incrível e condicionou-nos bastante. Mas, ou seja, há depois certas coisas. Não só o treinador, muitas vezes é o treinador que consegue aumentar a adrenalina com o seu discurso, outras vezes o próprio capitão ou referência da equipa, os próprios adeptos, que efetivamente mexem. Imagina, um estádio Dragão ou da Luz cheio é mais difícil para qualquer equipa que lá vá, ou da Alvalade é mais difícil para qualquer equipa que lá vá do que estar vazio, porque eles começam a empurrar e condicionam até a atuação do árbitro. Claro. Cada vez que um vermelho ou um azul cai ao chão, vem aquele broado da bancada e o gajo é logo... É fácil apitar, né? Eu sei que os grandes queixam-se. É normal, mas é normal. Se estivessem no lugar dos pequenos, iam ver o que é mais. Não, e essa é uma realidade, Pedro. Essa é uma realidade que, digamos, a pressão, e a gente tem o exemplo, se calhar o campeonato na classificação está. Há aqui um fator que influencia, que neste caso é o contrário, é não haver influência. No caso da equipa verde, que aqueles miúdos todos, se estivessem com gente, se calhar tinham mais dificuldades. Não é? Pronto. Sim, eu era uma parte para não estar aqui a falar dessas coisas. Sim, eu acredito nisso. Ou seja, há muitas coisas que vão envolvendo o estado de espírito. Vens o exemplo daqui, uma equipa que no início da época havia uma expectativa desmedida e irreal em relação àquilo que poderia fazer e que depois se virou contra a própria equipa, que quando não está a vencer jogos está muito ansiosa e não se consegue libertar. Depois, quando joga com o Benfica ou com o Porto, em que não tem a pressão, é quando faz os rouba pontos e encosta lá atrás dos outros. Porquê?
A equipa é boa, só que esta questão mental muda muito, Mister, muda muito os jogos às vezes. Então diga-me lá, como é que, e pegando na questão do Carlos, como é que alguém no banco, como o Mister, ou o professor João Ferreira, ou os treinadores no banco, veem, por exemplo, e como você dizia no Santos, o tal jogador, e como o Carlos também há pouco referiu, sem intensidade, ou seja, atacar é para lá, agora para baixo eu posso ir devagarinho. Como é que você vive isso no banco? Eu acredito que o quando o adepto assobia ou morde-se todo, como se costuma dizer, né? Como é que um treinador se sente no banco a ver aí? Chama-nome. Como é que um treinador sente isso no banco, misto? Olha, com o estádio vazio dá para o chamar no berro. Quando há público é que estás tramado que ele não ouve. Exatamente. Com o estádio vazio dá para o chamar no berro e, pá, obviamente, quando há alguém que não está a cumprir o plano tático do jogo, acaba por ser substituído. Ainda pode levar um berro, não vens para trás, sais, ou se não fazes isto, sais. Aliás, o prof tem uma muito engraçada, que o gajo, houve uma palestra. Estamos agora a perder aqui momentaneamente o som com o Mr. Pedro Bolsas. Terá sido a internet, já vai voltar certamente. Vamos aqui aguardar uns instantes. Carlos, consegues ouvir bem? Não, eu tenho. Não então, tenho foi problema, mesmo aqui a net foi do o Pedro, Mr. Pedro Bolsas. foi. Ora, Olha, já cá está. Já temos cá o Mr. outra vez? Até onde é que me ouviram? Não, você estava no início da história, Pedro. A contar uma saída do professor. Sim. Numa palestra ele perguntou a um jogador qual é o teu número. Ele que eu não me lembro qual é, vou dizer o 9. Sair! E a malta riu-se, mas fica o recado dado. Ou seja, é um bocado por aí, quando está no jogo, vai no grito, não vai, salta fora, vai outro, que há muita gente com vontade de ir lá para dentro. Muito bem, Mister. Mister, vamos então avançar para a parte do treino. Eu vou ser que é um estudioso do futebol, até quem o acompanhava no Canal 11 rapidamente chega a essa conclusão. Eu faço-lhe duas questões. Uma é se tem algum sistema de jogo favorito e outra, como é que prepara, neste caso em conjunto com o professor, a semana de treino. Qual é a sua metodologia de treino ao longo da semana, sendo que este campeonato é um bocado atípico. E se calhar no Brasil também foi, porque praticamente nem há tempo para treinar, não é? É viagem a jogo, e há ali só um treino ou dois para acertar pormenores, não? Hugo, a internet ficou... Estamos com dificuldade agora com o Mr. Pedro Bolsas, aqui com a internet. Vamos aguardar aqui um pouco. Vamos esperar aqui um pouco que a internet do Mr. Bolsas vá ao lugar. Mr. Pedro, consegue ouvir, não? Já cá estou? Já. Já sim. Não ouviu a minha questão, então? Não ouvi. Pronto, eu perguntava-lhe qual é o seu sistema de jogo favorito e qual a metodologia de treino que defende, digamos assim, ao longo de uma semana, de um microciclo semanal, digamos assim, sabendo que atualmente é difícil ter um microciclo semanal, não é? Sim, olha, o sistema de jogo tem que ser aquele que vá mais ao encontro das características dos jogadores. O professor é muito fã e domina de olhos fechados o 4-3-3 e foi campeão nacional várias vezes em 4-3-3 e, portanto, esse é aquele sistema que, podendo reproduzi-lo, é o perfeito. Mas é ter as características dos jogadores. Nós, por exemplo, aqui temos um jogador que é um craque zorro, mas não é jogador de 4-3-3, estou a falar do Ângelo, e portanto às vezes o treinador tem que ir ao encontro de outros sistemas, de outras características de jogar que encaixem melhor nos seus jogadores, porque tu não podes, e agora para não dar exemplos meus, imagina que estás a treinar o Barcelona e queres jogar de uma maneira onde o Messi não encaixa. Não podes deixar o teu melhor jogador de fora porque na tua cabeça o 4-3-3 é melhor que o 4-4-2. Tens que ter essa capacidade de adaptação. E, portanto, há aqui uma prioridade pelo 4-3-3, mas é preciso que as coisas encaixem. Se não encaixarem, tens que ir à volta e não há nenhum problema em relação a isso. A semana de treino é muito
muito treino, como eu disse, treino integrado, muitas situações jogadas, passando por treinar os diferentes momentos do jogo, desde os momentos de organização, seja ofensiva ou defensiva, com os de transição, e terminamos o último dia de treino muito com bolas paradas e uma peladinha entre eles a valer dinheiro, que aquilo até ferve. E aumenta a motivação de toda a gente. Eles até choram para fazer a peladinha. É aquele momento em que são jogadores de rua e não são jogadores profissionais, e até choram para jogar àquilo. Tem essa questão. O prof deixa sempre ali um bocadinho de tempo para lazer que funciona muito bem. Muito bem, Mister. Carlos, pegando nesta questão do Mister Pedro Bolsas, que falou passam a ser jogadores de rua, eu sei que tu também tens aí qualquer coisa para colocar ao Mister. Não sei porquê, acho que não. Mas eu estava a ouvir o Pedro e eu de facto vou dizer, eu sou um admirador de um treinador nacional que é o Carlos Carvalhal, e por uma razão que o Pedro há bocado falou, e também gostava também de ouvir a sua opinião, que é quando os treinadores têm muita tendência, quando vêm para as conferências de imprensa, a falar do 4-3-3, do 3-5-2, destas coisas. E o Carvalhal, o ano passado, eu lembro-me, num jogo, por acaso numa brincadeira também aqui do Hugo, dos primeiros programas que fez, que foi a jornada no pós-Covid, no primeiro confinamento. E houve um jogo, o jogo naquela jornada era Benfica-Rio Ave, se te recordas, Hugo? Sim. Eu na altura, meio a brincar, meio a sério, portanto foi um mau presságio para o Bruno Lage aquilo que eu disse, mas eu disse, a gente ficou com o aprendiz e do outro lado está o professor, neste caso era o Carlos Carvalhal, porque o Bruno Lage tinha trabalhado com ele em Inglaterra, e eu na altura lembro-me que disse isso, mas o que eu queria dizer com isto era, e perguntar ao Pedro, eu ouço depois muito, principalmente no Canal 11, felizmente, porque se fala de futebol e não se fala daquelas trapalhadas todas, e eu gosto de ouvir, mas eu ouço muito a outra coisa, que é, e qual é o enquadramento, que é muito mais do que os sistemas, é as dinâmicas. E o Carvalhal, na altura, eu lembro-me que ele dizia, não sei se joguei em 3-5-2, 4-3-3, no jogo até fiz várias situações que vocês nem se aperceberam, interessa é as dinâmicas da equipa. Como é que o Pedro também vê esta questão das dinâmicas ou da forma como se joga dentro de cada sistema? Porque há várias equipas a jogar em vários sistemas, mas depois as dinâmicas, como se diz, são diferentes. Como é que isso funciona, Pedro? Para os leigos. Eu não sei se o Mister ouviu a parte final da tua questão, a internet, efetivamente, do Mister Pedro Bolsas. Olha, estão-me a ouvir? Sim, agora sim. Agora não, Mister. Agora... que importa vamos a falar há pouco do Benfica, para dar o exemplo do Benfica. Nós dizemos que o Benfica joga em 4-4-2, não é? Uhum. Mas quando é que o Benfica está em 4-4-2? Tem a bola. Exatamente, não está fácil. Está no seu meio campo defensivo, porque onde tiverem os adversários que estão a pressionar, não estão em 4-4-2. Com bola também não está em 4-4-2, porque o lateral direito está lá na frente, o lateral esquerdo está lá na frente, o extremo esquerdo está lá na frente por dentro. Portanto, se tu fores ver, com bola o Benfica joga quê? Joga em 3-1-3, porque tem um médio que vem para baixo dos centrais, depois tem ali mais um médio à frente dos três, e depois o resto da malta joga lá na frente. É quase um 3-1-6, com os 6 a serem os dois laterais, os dois extremos e os dois avançados. Ou seja, nós identificamos o 4-4-2 do Benfica por um período que o Benfica passa no jogo, se calhar 5 minutos. Está em 90 minutos, está 5 minutos em 4-4-2, que é quando está a defender e no seu meio campo defensivo. Tirando esse momento, não está em 4-4-2. Daí a tal questão, que o sistema não é assim tão relevante, é só um ponto de partida uma base, para... Perdemos outra vez o Mister Pedro Bolsas, não está efetivamente fácil. Não. Agora, momentaneamente... Carlos, mas isto, a falar de bola com quem é da bola é outra coisa. De facto faz sentido. Estas pessoas é que faz sentido falar de bola, não são os leigos como eu neste caso, porque claramente a gente está habituados muito a ver programas de televisão em que toda a gente de facto fala de bola e ninguém percebe nada,
e naturalmente estar a falar aqui, o Pedro estar a dar o privilégio dos nossos seguidores ouvirem, faz todo o sentido, porque de facto estão a falar das questões que se fazem sentido falar, não é? Claro. Já cá temos o Mr. Pedro Bolsas outra Já vez? Parece-me, sim. Desculpa, à noite aqui a internet está a fraquejar e fica difícil. E nós identificamos os sistemas quando a equipa está em organização defensiva, quando está a defender, porque com bola aquilo nunca está a 4-4-2, nunca há 4 defesas atrás e 4 médios e só 2 avançados. Há 20 anos atrás era um bocadinho assim, os extremos estavam lá abertos na linha, estava lá um ponta de lança à espera de um cruzamento para fazer golo. Hoje em dia não, hoje em dia a equipa movimenta-se no campo e só consegues reconhecer o sistema mesmo quando está a defender e quando está a defender sem estar a pressionar, porque se estiver a pressionar também não há sistema, é cada um com o seu. Claro. Mister, eu há pouco falava do futebol de rua e lancei aqui ao Carlos, tem a ver com, há certos e determinados jogadores, penso eu, enquanto adepto que está a ver de fora, que o treinador não o pode amarrar a um sistema tático, digamos assim, porque retira-lhe toda a liberdade e toda a qualidade, digamos assim, ou seja, o tal jogador de rua que havia antigamente, que era aquele jogador que fazia malabarismos com a bola, e hoje em dia, não sei se o Mister concorda, mas que essa liberdade está a ser retirada muito cedo, inclusive no futebol de formação, nos mais pequeninos. Sim, e no futebol de formação ainda é especialmente grave, até porque logo, ainda hoje neste programa, já logo no início, eu disse que as organizações defensivas estão cada vez mais competentes e é cada vez mais difícil marcar golos a jogar contra 11. Exatamente. E como é que tu resolves este problema? É com talento individual. Só o talento individual é que pode ajudar a resolver este problema de haver pouco espaço. Se há pouco espaço, precisas de um jogador ainda melhor. Pá, se cortas esse talento, não podes dar de calcanhar, não podes fazer isto. Pá, estás a cortar a hipótese de não só dele se tornar melhor jogador, mas até à tua equipa de poder ganhar jogos. Às vezes, qual é a maior dificuldade daqueles jogadores que são... Acho que foi abaixo outra vez a net do Mr. Pedro. Não está de todo fácil hoje. Não, e agora está complicado, agora está mesmo complicado. Está a entrar na hora de ponto, o Mr. Pedro está no Porto, eu recordo, que é o treinador adjunto do Boa Vista. Já temos o Mr. Volta. Agora já está outra vez, já parece que está. Está difícil, sabes? É que eu estou em hotel e a internet aqui é para toda a gente. Pois, é normal, é normal. Por isso é que eu estava com medo de cá à noite, depois falha um bocadinho mais. Eu estava a dizer que às vezes a grande dificuldade é que aqueles jogadores que são muito bons, que o jogador perfeito é igualmente menos, mas quando tens um jogador que com bola te pode resolver problemas, mesmo que ele não seja tão bom sem ela, pá, tens de o conseguir integrar. Obviamente não, mas das dinâmicas. Imagina, porque vê-se muito isso. Há jogadores que têm muito talento e que os treinadores não devem nem podem abdicar deles se querem ganhar jogos, mas depois a defender tem dificuldades e o que tu vês é muito jogador a defender corredor lateral, porque é menos importante aquele espaço defensivo do que o do meio, e depois quando ganha a bola vem para dentro. Tu vês, por exemplo, isso, sei lá, no Bernardo Silva. E depois, quando é para atacar, já aparece, já tem mais liberdade para aparecer, ou o Messi durante muito tempo defendeu na linha, mas recebe sempre em espaços interiores. E, portanto, ao treinador cabe encontrar um espaço que potencie ao máximo essa capacidade ofensiva do jogador e, por outro lado, esconda algumas lacunas defensivas que ele tem. E lá está. Eu vou dar aqui um exemplo do que o professor fez com o Ângel, que com bola é um jogador incrível. Fantástico. Para mim, jogava em qualquer equipa em Portugal à vontade, mas sem bola não é tão forte. É um jogador muito disponível, muito competente, mas nos duelos ele não consegue ganhar. E é por isso que o Ângel ainda não defendeu como médio interior. Defende ou como 10, ou como avançado, ou como corredor lateral, precisamente porque o prof
não abdica de todo aquele talento, não quer condicionar aquele talento todo, Exatamente. mas depois acaba por o proteger também quando é a hora de defender. E acho que essa é um bocadinho a função do treinador, é perceber que há jogadores que, não sendo fabulosos em tudo, são fabulosos em algumas coisas importantes e que tens que as aproveitar escondendo aquilo onde eles não são tão bons. Efetivamente, o Ângelo é daqueles jogadores que Ou não são tão fortes. dá gosto de ver, e é daqueles que não engana, como eu costumo dizer, não é preciso ver muito tempo para perceber que está ali um craque. Carlos, tens a bola do teu lado, caminhamos para a parte final, para não massacrar o Mister Pedro Bolsas, e até porque a internet hoje está-nos a criar algumas dificuldades. Pedro, por acaso falou aí num jogador e eu sou muito fã de ver futebol inglês, porque é completamente diferente estar a ver um jogo de futebol inglês ou estar a ver um jogo de futebol português. Lamento imenso dizer isto, mas é completamente diferente. Portanto, a disponibilidade, o fair play, toda a forma como se joga é completamente diferente. E não estamos a falar, e é um negócio, efetivamente, podem-se compatibilizar as duas coisas, que aquilo é de facto um negócio e jogam. Mas falou aí na questão do Bernardo, e eu até ia ligar com o que falou do Barcelona de há pouco, que é uma questão que me faz alguma confusão em alguns treinadores, em alguns em geral. Não lhe vou pedir para criticar ou comentar colegas seus, de longe de mim isso, não lhe vou pôr nessa posição, mas vou e sei que também é admirador um pouco ou um pouco ou muito do Guardiola, para dizer, eu, por exemplo, não gostava do jogo, vamos dizer, ofensivo, ou jogo com bola do Barcelona, do tic-tac, achava que era um bocado monótono. Mas, por exemplo, se a gente vir o City atual a jogar, é uma equipa onde, aparentemente, os 11 têm disponibilidade para correr e ganhar a bola como carraças, como o Pedro referiu um pouco atrás. E a minha questão é, pode um treinador, de alguma forma, influenciar, ou deve, não é? A adaptabilidade do próprio treinador, e há bocado disse-me, porque eu vejo dois tipos de treinadores, aqueles que eu jogo em 4-4-2, por exemplo, e jogo assim, e eu vou escolher jogadores para fazer assim, e há os treinadores, e eu creio que o amigo Guardiola é um misto destas coisas, ou seja, ele adapta-se também aos jogadores que tem, independentemente de comprar jogadores, e são quem mais compra. Mas a minha pergunta era, um dos segredos dos treinadores de grande sucesso é, de facto, a capacidade que têm de adaptação ao meio e às condições e tirar o maior proveito dos recursos que têm disponíveis. E atualmente, por exemplo, eu vejo isso no City do Guardiola, ou seja, se a gente for ver, não fizeram grandes contratações nos últimos, a não ser o Ruben agora, mas não fizeram. E o futebol deles é muito mais espetacular, na minha perspectiva, do que era do Barcelona. O atual, estou a falar do atual. Essa questão da adaptabilidade é ou não é um fator decisivo para a qualidade dos treinadores? Ou seja, não basta ser, eu sei que o Pedro ainda não regiu, não basta só ser um mestre da tática, é também importante a gente enquadrar-se nos meios e retirar e digamos, adaptar não só aos adversários, não só ao ambiente, ou seja, o Pedro não pode preparar, eu estou a dizer isto, mas é uma pergunta, não se pode preparar um jogo da Liga dos Campeões como se prepara um jogo do Campeonato Nacional. Portanto, esta adaptabilidade ao adversário é importante reconhecer isso, não é? Eu acho que essa questão da adaptação acho que é uma das principais características do treinador. De um treinador, é assim, se te adaptares, também pode correr mal. Vai correr mal de certeza. E quando digo adaptação, não só às características dos jogadores, mas às características do clube onde estás, da liga onde estás. Acho todo o meio ambiente, não é? Todo o meio ambiente, não é? Exatamente. Um treinador, para ser bem sucedido, tem que ter em atenção isso tudo. Até na questão da liderança, tens que te adaptar. Se é um jogador que tem determinado... Somos iguais para todos. Não és. Tens que ser justo para todos. Mas não falas para um miúdo de 18 anos da mesma maneira que falas para um jogador de 33 que já foi 3 vezes campeão europeu e que já jogou jogos importantíssimos, não é? Tu não chegas a um jogador consagrado com uma abordagem do tens que aprender isto. Tu queres que ele aprenda,
mas tens que não lhe tocar ali no ego, tens que ir dar uma volta, não é? Porque esse jogador já traz uma bagagem de conquistas e de outras questões que, para te ouvir, tu tens que saber comunicar com ele. Enquanto é um miúdo de 18 anos que já está feliz só por estar na tua equipa, pá, tu podes dizer tudo, que ele vai absorver tudo e está disponível para ouvir tudo e para melhorar tudo, porque ele quer é agradar-te e quer ir ao encontro de ti. E, portanto, até com os jogadores, o treinador tem que adaptar a forma como comunica, como atua, como tudo. Lá está, sendo justo para todos, mas obviamente que ires falar com o Cristiano Ronaldo não é o mesmo de ires falar agora com o Tiago Araújo, que está no Benfica B, não é? Não podes dizer ao Cristiano Ronaldo as mesmas coisas que dizes. O conteúdo até pode ser o mesmo, agora A forma é diferente. não pode ser a mesma, porque senão não tens hipóteses. Claro. Muito bem, Mister. Mister, eu pedi-lhe agora, já estamos próximos do final, eu pedi-lhe para o Mister me falar aqui, porque eu sei que você foi um dos fundadores do blog Lateral Esquerdo, e cada post ou cada comentário do Mister, aquilo são aulas que deviam valer créditos. De onde é que surge esta ideia, Mister? E como? Olha, eu na altura estava a treinar um grupo de malta universitária, de campeonatos universitários. Pá, eu nem sabia o que era um blog. Estamos a falar aí de 2007. Eu nem sabia o que era um blog. Alguns deles criaram um blog e disseram: mister, tem que ir ver o nosso blog, a ver o que é que acha. Eu nem sabia o que era aquilo. Abri, achei aquilo piada e comecei a comentar com eles as coisas que eles escreviam, até que há um dia que estava assim uma tarde livre sem nada para fazer, vou fazer eu um blog, deixa lá ver como é que se faz um blog. Ou seja, uma coisa na brincadeira, sem pretensão nenhuma, a única pretensão era começar a falar de futebol para mostrar a eles também, ou seja, eu criei um blog para mostrar a 20 e tal gajos aquilo que eram as ideias que eu tinha para o jogo, até para os ajudar, porque no desporto universitário treinas 1 ou 2 vezes por semana, até com a pretensão de possa ser que algumas coisas escritas eles leiam e consigam chegar mais rápido do ponto de vista tático onde eu quero. E, portanto, um blog foi pensado para 20 ou 21 gajos lerem aquilo, de repente, nunca mais parou e ganhou uma notoriedade muito grande. E depois, ao longo dos anos, vem crescendo, não é? Quando começou, eu nem sabia trabalhar com vídeo, nem nada, era só coisas escritas e opiniões e assim, algumas coisas mais rudimentares, e à medida que o tempo vai avançando, começo também a dominar o vídeo, softwares e essas coisas. E depois tem uma coisa engraçada, é que o blog atingiu uma notoriedade dentro das pessoas do futebol que uma série de autores, que eu depois fui convidando várias pessoas para escreverem lá, pessoas que eu via que escreviam coisas pela internet e que eu achava piada, e depois fui convidando para escreverem no lateral esquerdo, e uma série de autores do lateral esquerdo acabaram por chegar ao futebol profissional. Eu desde logo, não é? Porque no futebol feminino não era profissional, mas posso dizer que tivemos, porque depois tiveram que deixar de escrever porque se tornaram profissionais, mas um está na equipa técnica do Porto, um está na equipa técnica do Vitória de Guimarães, temos um que é observador no Nacional, e sei lá, vamos esquecer, um foi depois treinador de guarda-redes do Famalicão, há 2 que estão na Aspire Academy no Qatar, ou seja, passaram pelo blog uma série de autores que depois acabaram por conseguir ser vistos e o seu trabalho foi visto e reconhecido seja por outros treinadores que os convidaram para integrar as suas equipas técnicas ou por clubes, e que sinto muito orgulho nisso, é um reconhecimento, desde logo que eu também sei escolher bem, porque escolhi malta que depois conseguiu chegar mais longe. E também um reconhecimento que, se não tivesse qualidade, não tinha as visitas que tem e os autores depois não davam saltos também. O que é engraçado, eu às vezes quando falo com alguém para escrever, porque eu agora não consigo escrever muito, o blog é alimentado mais à conta de 3, 4 autores que eu acho que são espetaculares, e uma forma que, como aquilo é amador e não gera dinheiro, eu não lhes posso, infelizmente, não lhes posso pagar para manterem o blog ativo, é um bocadinho de, olha, o não sei quantos veio para aqui, chegou à equipa técnica do Porto, não sei quantos começou a escrever umas coisas. É uma boa montra, não é? Exatamente. Sim.
E então tento aliciar a malta assim, olha, tu já escreves as coisas por ti, epá, é só partilhares aqui no lateral esquerdo. Pelo menos o que eu costumo dizer é, tens a certeza que aquilo que fazes vai ser visto pela malta do futebol profissional, porque toda a gente vê aquilo. Pá, é uma boa montra. Depois a partir daí já não é comigo. Se as coisas acontecerem, maravilha. E ganhou contornos. Olha, mas temos uma coisa em comum, que é o facto de ser amador, que é como o futebol online. Ou seja, depois a partir daí... Carlos, são as coisas... Carlos e Hugo, são as coisas que depois acabam por dar mais prazer, sabes? Quando começa a ser obrigação, já não é tão prazeroso, eu acho. Exatamente. E depois o que vier daí, olha, é ganho, como diz o outro. Isso, Carlos, é isso mesmo. Carlos, tu que és um fã, e eu e o Carlos é praticamente família, e ele diz muitas vezes, os nossos, infelizmente, jantares, que agora não podemos fazer, mas normalmente um jantar nosso acaba sempre a falar de futebol, e ele dizia muitas vezes, só mas não viste no lateral esquerdo o que é que o Mister escreveu? Ele é um fã do não lateral esquerdo. Não é trazer pormenores, não é? Que a gente não pode entrar em pormenores de determinadas equipas, de determinados jogadores, não é? Eu tenho a felicidade de que, principalmente o que o Pedro tem escrito dessa equipa e desses jogadores, é a minha opinião. Portanto, fico satisfeito porque hoje bem ouvi o Pedro e tenho estado a ouvir com muita atenção, que é um conhecedor, e assim fico com a ideia que até percebo um bocadinho. Fiquei contente. Pedro, mas já agora, em relação a esta questão do lateral esquerdo e por fruto daquilo que disse, o Pedro faz... qual é o critério em termos de pessoas que convida... Se há um critério de base ou uma linha de pessoas, de tipologia de pessoas para escrever no lateral esquerdo, porque eu identifico que há ali uma certa linha orientativa e o complemento da pergunta é se o Pedro, independentemente de ser amador ou deixar, não há censura, mas se o Pedro define de alguma forma algum tipo de linha editorial para o lateral esquerdo. Olha, não defino, eles têm liberdade para escreverem o que querem. Agora, quem entra no lateral esquerdo sabe que há algumas coisas pelas quais o blog se regeu sempre, que é evitar polémicas e não haver textos assumidamente clubísticos. Portanto, fugir às questões arbitrais e as questões subjetivas, não é? É uma regra, não é? Mas eu nem preciso de relembrar essas duas regras, porque as pessoas, quando entram, já sabem, já o reconhecem e não vêm fazer diferente. E, portanto, não defino nada, ou seja, há liberdade total para escreverem sobre aquilo que quiserem. Inclusive, eu não digo, vê lá se falas bem de mim ou mal de mim, do Boa Vista, não digo. E, aliás, houve um pós-jogo do Porto Boa Vista que eu pedi ao rapaz, olha, podes, antes do jogo, obviamente não sabia como é que ia correr o jogo, olha, podes fazer o pós-jogo do Porto Boa Vista, e depois fui ver e gostei daquilo, que aquilo estava-nos a dar moral, mas eu não lhe pedi para lhes dar moral. Não, mas o meu comentário, Pedro, da linha editorial, eu sabia que naturalmente, até por esta hora e meia que estamos quase aqui a conversar, dá para perceber as pessoas e as reações faciais, mas eu sei que não faria isso, mas a minha pergunta era curiosidade, porque há uma certa linha condutora, ou seja, isso está a dizer, não se entra em grandes polémicas, e eu já fiz, portanto, fotos de pequenos artigos que às vezes, e mando aqui para este nosso amigo, a dizer, olha, estás a ver o que eu te estava a dizer, está aqui, não é? Porque são factos, ou seja, eu normalmente quando faço isto é que são factos, e era por isso que eu estava a dizer, como sentia que havia ali, digamos, uma linha, entre aspas, condutora, se havia algum tipo, pronto, acaba por haver implícita, é isso que eu depreendo das palavras do Pedro, não é? Sim, mas, por exemplo, nunca houve nenhum texto que alguém tivesse escrito que eu tivesse a dizer, pois, não, percebo. Nunca aconteceu. Nem fazia sentido, não é? Exatamente, nunca, têm total liberdade para escreverem o que quiserem, respeitando as tais duas coisas, sem visões clubísticas e sem tocar em polémicas de arbitragens e expulsões e castigos e essas coisas. Claro. Sim, naquilo que é o fediver do futebol, não é? que alimenta as televisões todas e essas coisas todas, não é? Muito bem, Mister. Eu sim, tenho... Depois. Sim, força. Não, ia só complementar para terminar, dizendo que quem escreve lá é porque eu já vi texto ou no Facebook, ou aqui, ou ali, e que reconheço que a pessoa também já vai ao encontro daquilo que é a linha do lateral esquerdo. Ou seja,
se eu encontrar alguém que todos os dias escreve qualquer coisa, o árbitro isto, o árbitro aquilo, eu não vou convidar essa pessoa para escrever no lateral. Não tem o perfil, não é? Porque ela própria já não tem o perfil de raiz, não é? Claro, exatamente. Portanto, o que significa que eu depois também não tenho que intervir. Claro. Muito bem, Mister, caminhamos mesmo para o final, eu prometi-lhe 1h30, temos 8 minutos. Vou-lhe colocar a minha última questão e depois deixo a última também para o Carlos. E a minha pergunta é muito direta, Mister. Quando tem que contratar um jogador, o que é para si mais importante desse jogador? Qualidade, caráter, modo de trabalhar? O que é que para si, se tivéssemos de dividir isto em percentagens, o que é que para si era mais importante quando contrata um jogador? Olha, na verdade tudo, porque hoje em dia e com a rede de contactos tu consegues perguntar a treinadores, a jogadores que tu conheces, que treinaram, e com esse jogador consegues perceber como é que ele é a trabalhar. E se um jogador for bom, mas se já te chegarem e tu tiveres interesse nele, mas depois te chegar em informação de que o gajo é um ranhoso a treinar, tu não vais lá, vais à procura de outro, porque há tantos jogadores que não estás refém de um. Ou seja, não se contrata, estou a falar daquilo que eu acredito, claro, e daquilo que eu defendo. Não contratas um jogador só por aquilo que ele faz do ponto de vista técnico, ou tático, ou até físico, se tiveres informações que depois o deixem como um caso eventualmente duvidoso de compromisso, porque tu podes, é muito fácil, é difícil construir, mas é muito fácil destruir, e tu podes destruir um grupo de trabalho no instante por uma pecinha que vai para lá minar aquilo tudo. E posso dizer que não só eu, ou não só o nosso caso, mas acho que todos os treinadores, todos não sei, mas a grande maior parte dos treinadores no mundo, hoje em dia, antes de contratarem, recolhem informações. É curioso que ainda hoje recebi uma mensagem de um analista do Fortaleza, do Brasil, a perguntar-me o que é que eu achava de determinado jogador, porque foi oferecido para ir para o Fortaleza, e ele queria recolher informações, claro, não só enquanto jogador, porque enquanto jogador ele tem vídeos e vê. Era fora do contexto, não é? De outro contexto. Não é um jogador do Boa Vista, para que fique claro, mas é um jogador da Liga Portuguesa. Se eu conseguir recolher algumas informações, e portanto isso hoje está-se a fazer muito hoje em dia, e aqueles que, para além da qualidade, aquelas qualidades que são evidentes da técnica, da tática e das físicas, que depois conseguem ser tipos de grupo e que contribuem para um bem-estar e para os objetivos comuns, têm mais possibilidades de ser contratados. Hoje em dia acho que não só eu, ou não só nós, mas toda a gente tem isso em atenção. Depois é óbvio que depende da posição para a qual estás a contratar, porque há prioridades. Imagina, se tu estiveres a treinar o City, tu podes escolher o gajo que é fabuloso tecnicamente, taticamente e fisicamente. Se não estás a treinar o City, se calhar... Só escolhe uma boa. Há coisas que tens que deixar cair. Exatamente, há coisas que tens que deixar cair. Se eu vou comprar... Se eu tiver duas pernas já é bom. Se eu vou comprar um central para o Anadia, para mim é mais importante se o gajo é rápido e é forte do que se ele é muito bom tecnicamente. Porque o que é que me interessa se ele é tecnicamente e se depois não rouba a bola a ninguém e só dá buraco a defender? Não me interessa. Mas depende sempre do contexto onde estás, naturalmente. Mas, por exemplo, Mister, você agora fez-me lembrar que é uma questão que está em voga muito aqui no futebol online, com quase todos os treinadores que aqui vêm, que é a história da posse e do sair a jogar. Que hoje está na moda. Hoje em dia no futebol está na moda sair a jogar, vir com o 6, iniciar a primeira fase de construção, no caso do Benfica, por exemplo, o Weigl, a vir ao meio dos centrais para iniciar a primeira fase de construção e tudo. E eu há uns tempos tive aqui o Mister Manuel Cajuda, que me dizia, isso é muito giro, mas se eu tiver 2 centrais com 2 pés esquerdos, eu quero ver quem é que sai a jogar dali. É verdade. E quando dizem que toda a gente pode fazer, pode, mas perdem. Podem, não há nenhuma lei que impeça de tu meteres dois martelos a quererem sair a jogar, mas depois vais perder o jogo. Claro. Depois, passado 3 semanas, perdes o teu lugar de treinador, e portanto essa conversa é gira para quem não tem responsabilidade de ganhar jogos. Ou seja, e ver o jogo
despreocupado. Quem viu um jogo desculpa lá. despreocupado tem que pensar em tudo. Desculpa. Força. Pedro, desculpa. Então, era aquilo que eu dizia há bocadinho, a indexação à adaptabilidade que eu dizia, o Pedro acabou por dizer. É que há pessoas e há treinadores, e a gente sabe, não vale a pena a gente sermos aqui simpáticos. Há treinadores que se calhar querem sair a jogar com 2 tijolos que têm no centro e desesperam, e depois desesperam os adeptos. Eu estou a falar com adeptos, mas mesmo só como passando a prepotência, não é? Do que vou dizer a seguir, passando a prepotência só como um analista de um jogo de futebol, é confrangedor às vezes estar a ver treinadores a insistir nisso quando têm de facto, e usando a expressão, dois trambolhos lá atrás, não é? Eu acho que tudo é uma questão de probabilidades. Imagina, se eu tenho jogadores que em 10 vezes que eu arrisco sair a jogar consigo chegar 8 ao meio campo ofensivo, ok, vamos lá sair a jogar, porque as outras 2 que eu não chego, eu preparo a equipa para perder a bola e reagir. Agora, se eu tenho uma equipa que em 10 vezes, 5 vezes, metade das vezes, vai perder a bola no meio campo defensivo, e ao perderes a bola no meio campo defensivo, tens só 3 ou 4 gajos atrás da linha da bola, ou menos, e tão abertos, porque o teu para sair a jogar tem que ser com os jogadores afastados, não compensa. Eu para chegar 5 vezes ao meio campo adversário vou dar 5 contra-ataques. Então, se eu fizer isto o jogo todo, vou levar uma coça. Portanto, tens que perceber o que compensa ou o que não compensa. Isso depende dos jogadores que tu tens. Se tiveres jogadores com qualidade, que te consigam nas tais 10 vezes, 8, chegares lá ao meio campo ofensivo e com a bola bem dominada para depois poderes ser perigoso, perfeito. Se não tens, não podes estar constantemente a dar contra-ataques. Sim, até porque volta àquilo que eu disse no início, a maior parte dos golos hoje em dia são de contra-ataque e tu vais estar a dar contra-ataques ao adversário. Não, mas isso é o que o Google dizia há uns segundos atrás, é que como está na moda, os treinadores insistem nisso porque isso é que fica bonito, ou seja, não acreditam naquilo que é o jogo, mas sim naquilo que o exterior lhes pede, não é? Aquilo que dizia no Brasil, de alguma forma. A questão é mesmo essa, e depois à volta é fácil dizeres que deve fazer isto ou aquilo quando não tens responsabilidade. Quando estás lá e vês a tua equipa perder ou o teu lugar ficar em risco por determinadas opções, já começas a tomar outras. Claro, exatamente. Muito bem, Mister. Carlos, queres fechar tu com uma última questão para o Mister? Queria. Eu tinha aqui muitas, Pedro. Eu, se o Hugo me tivesse deixado, eu estava aqui a fazer muitas perguntas, porque eu por norma gosto de aprender. Eu sou um burro por defeito, não é? E gosto de aprender. E ouvindo as pessoas que percebem das coisas, a gente aprende sempre qualquer coisa. E tinha aqui várias. Mas eu queria fazer uma que a gente não fez nenhuma provocatória, portanto acho que até ficava mal não fazer nenhuma provocatória. Mas, não incluindo o professor Josualdo Ferreira, não incluindo, o Pedro em tempos, se eu escrevi, disse que em Portugal, e fala-se muito da qualidade dos treinadores portugueses, e é reconhecida, não é? E o Pedro acho que fez um comentário, se eu vi bem, que dizia que em Portugal há melhor e mais ousado fora dos 3 grandes. Quem é que para o Pedro é mais ousado e melhor fora dos 3 grandes em termos de treinadores portugueses? Pode ser mais que um, eu até gostava de conhecesse mais que um, se puder. Olha, na sua opinião, não tocando nos 3 grandes, acho que o Pepa tem vindo a fazer trabalhos incríveis e este ano o Passos de Ferreira é o corolário de tudo o que ele tem feito para trás. Não é um ano, não é só um ano na carreira. Não é ocasional, não é? Exatamente, aquilo que ele fez no Tondela foi sempre espetacular. E, portanto, a época que ele está a fazer no Passos de Ferreira é muito fruto da ideia de jogo. Lá está uma ideia de jogo que vai ao encontro também daquilo que são as características dos seus jogadores. Acho que o Pepa tem sido, vou excluir o Rubén Amorim, que está num grande, tem sido o treinador do ano aqui em Portugal. Acho que as equipas do Carvalhal também têm uma dinâmica muito interessante. São equipas muito organizadas e com qualidade. Depois há alguns treinadores que estão a aparecer que eu acho que vale a pena seguir, nomeadamente o Luís Freire, do Nacional. Hoje em dia, e eu porque tenho também essas tarefas de observar ao pormenor diferentes equipas, começa, assim como há uns tempos a moda do 4-4-2, começa a haver uma moda da forma de atacar igual ao Sporting, com os 3 jogadores da frente por dentro, 2 laterais por fora. Quase toda a gente está a fazê-lo. O Moreirense, com quem a gente joga sexta-feira, está é copy-paste, funciona, toda a gente quer fazer. Assim. E há aí uns que ainda não estão a fazer, mas já se estão a preparar para isso.
Sim, acho que metade estou a exagerar, mas um terço da Liga já está a atacar como ataca ao Sporting. Pá, é assim, se é bom é para ires atrás, mas também tens que ter jogadores para isso, não é? O Claro. Sporting, aquilo é perfeito, com aqueles dois laterais que são dois cavalos, foi muito bem escolhido pelo Rubén Amorim. Mas para não fugir ao tema, pá, Pepa, Carlos Carvalhal com um percurso já consolidado, acho que o Pepa também já se pode falar em consolidação do percurso e preparação para dar o passo seguinte, porque passou da, entre aspas, baixa dimensão na Liga para média dimensão passos, e muito sucesso e muita organização em ambos. Acho que está pronto para o passo seguinte. Alguma expectativa para ver se o Luís Freire continua. Porque, sabes, nós só olhamos para os clubes de topo, mas é mais difícil fazer aquilo que o Luís Freire fez até chegar à Primeira Liga do que depois na Primeira Liga manter-te. Ganhares uma segunda liga, que é mais competitiva que a primeira divisão, onde 10 equipas podem ganhar, pá, isso é que é um trabalho espetacular. Meritório, não é? Subires desde o distrital, onde os meios, pá, não são perfeitos, onde é mais difícil fazer o que o Luís Freire fez até chegar à Primeira Liga do que treinadores, pá, que toda a vida viveram na Primeira Liga, com tudo, com todos os recursos, e portanto valorizo muito o percurso do Luís Freire e tenho alguma expectativa para ver se ele também poderá eventualmente chegar mais longe no futuro, porque parece-me ter mais do que qualidade para isso. Ô Mister, isto do Luís Freire não foi combinado, que fique bem claro, não foi nada combinado, mas é que o Luís Freire é aqui da minha terra, é aqui da Ericeira, começou no meu clube, que é o Ericeirense. Eu trabalhei com o Luís Freire também, com o Nuno Silva e com o Tiago Lozeiro, fazem parte da equipa dele, e com o Carlos Brás, o treinador do guarda-redes. Por isso que fique claro que não foi treinado antes. Não merecia de todo ter ganho no Bessa, levou um amasso, mas se fosse. Mas ele reconheceu isso. Aliás, ele ainda há pouco tempo tinha dito isso, que a sorte que teve no Bessa faltou-lhe depois no jogo em casa com o Farense, em que perde. Agora, a ver se o azar que nós tivemos, vamos ter sorte aí a algum lado, que também merecemos. Exatamente. Carlos, eu vou-te dar as honras, tu estás aí mordido para fazer mais uma questão? Não estou, é uma constatação. É interessante porque as respostas que o Pedro deu em relação a esta pergunta que eu lhe fiz são exatamente as minhas expectativas, são exatamente os treinadores que eu já comentei contigo e, portanto, também não é combinado, que eu achava que tinham. Eu só, Pedro, vou só usar mais 2 ou 3 minutos seu, como falou no Luís Freire e no percurso e no do próprio Pepa. Aliás, eu também fiz um elogio muito grande nesse programa há um ano quase atrás do Pepa, porque estava o Nuno Abreu, lembras-te que estava, que era amigo do Pepa, porque eu vi uma reportagem no Report TV sobre o Pepa há meia dúzia de anos e há meia dúzia de anos, não foi agora, e fiquei um fã incondicional do Pepa pela história de vida, por essas coisas todas. Mas como falou, por exemplo, do Luís Freire, eu gostava só de perguntar se às vezes não há treinadores, assim como os jogadores que falou no princípio da nossa conversa, no princípio de fabricados no Brasil, se não há, e sem entrar em polémicas, é só uma constatação, se não há treinadores feitos à pressão, ou seja, a famosa história de que eu sou internacional de futebol, eu sou jogador cheiro balneário e não sei quanto, sou o entendido disto, e no dia seguinte estou a treinar uma equipa da primeira divisão, seja com curso, sem curso, não estou a pôr isso em causa. Não acha que isto é uma tremenda, e eu não utilizo outra expressão, uma tremenda injustiça para estes treinadores que vêm, que se calhar não fizeram carreiras como jogadores, mas são estudiosos, portanto, prepararam-se e que deveriam também ter outras oportunidades? Concordo com tudo o que disse. Ok. Pronto, estamos conversados e assim não tomamos mais tempo. Muito bem, Mister. Mister Pedro Bolsas, olha, quero mais uma vez agradecer-lhe, foi um orgulho enorme ter hoje aqui no Futebol Online. E desde logo agradecer também a maneira como, sem conhecer de lado nenhum, e uma pessoa totalmente amadora neste mundo dos futebols, mas aceitou prontamente o meu convite e fomos falando depois ao longo da semana para preparar as coisas. O meu muito obrigado pela sua humildade e gentileza em estar hoje aqui. Obrigado eu pelo convite, como disse, o prazer foi todo meu e espero que possamos repetir um dia mais tarde. Um grande abraço para vocês dois, foi realmente um grande prazer, obrigado. Um grande abraço, Pedro, e muitas felicidades para si e para o Boa Vista em particular. Exatamente, e um grande abraço ao professor João Ferreira também, e que tudo vos corra bem no Boa Vista, porque bem merecem.
Obrigado. E deixe-me só dizer-lhe, isto é uma parte, que para mim o Boa Vista tem das melhores equipas deste campeonato. Infelizmente a classificação ainda não é aquela que merece, mas estou certo que com aquela qualidade que há naquele plantel, certamente vão lá chegar. Esperemos que sim, obrigado. Um grande abraço, Michel, até uma próxima oportunidade. Abraço, Pedro. Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui esta noite. Efetivamente, isto é como eu digo, é a grande vantagem deste futebol online, é falarmos futebol com quem percebe futebol. Isto, efetivamente, é outra coisa, é outra loiça, como eu costumo dizer. Eu recordo que o futebol online agora vai folgar quarta e quinta, vamos para a Champions e para a Liga Europa, com amanhã Porto Juventus, depois na quinta-feira para a Liga Europa, Braga, Roma e Benfica, Arsenal, e o futebol online volta na sexta-feira a partir das 9h30 da noite com o Mr. António Oliveira, Mr. Tony. Terei aqui comigo o Bruno Lopes na entrevista ao Mr. Tony na próxima sexta-feira a partir das 9h30. Carlos, um grande abraço, muito obrigado. Mr. Pedro Bolsas, um grande abraço e tudo a correr bem. Obrigado, igualmente. Um grande abraço e obrigado. Deus, com licença.